Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo 19 da nossa série sobre teoria de conjuntos. Hoje eu vou falar sobre a aritmética dos números naturais. Muito bem, então relembrando o assunto do vídeo passado, a gente falou sobre o teorema da recursão. Então, se A é um conjunto, x um elemento de A e f uma função de A em A, então existe uma única função h que vai de ômega nesse conjunto A, de tal maneira que para todo n, h de 0 é igual a x e h de n+, h de sucessor de n é igual a f de h de n. Um outro conceito é o conceito de operação binária. Então, uma operação binária sobre um conjunto A é basicamente uma função de A cartesiano A em A. Bom, agora a gente vai então definir a soma de naturais. Então, para cada m que pertence a ômega, a gente vai definir uma função, que existe e é única pelo teorema da recursão, que eu vou chamar de Sm, que vai de ômega em ômega, da seguinte maneira. Então, Sm de 0 é igual a m. Intuitivamente, estou dizendo que m mais 0 é igual a m. E, além disso, Sm do sucessor de n é igual ao sucessor de Sm de n. Então, veja, a operação binária soma, eu vou representar aqui pelo sinal de mais, vai de ômega cartesiano ômega em ômega. É, na verdade, o seguinte conjunto. Conjunto de pares ordenados, tais que a primeira componente, ela mesma, é um par ordenado Mn, e a segunda componente é o número P, tal que Mn pertencem a ômega, e esse número P é dado por Sm de n. Então, de maneira simplificada, a gente vai escrever que m mais n é igual a Sm desse valor n. Bom, então vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho as minhas definições da função s. Então eu vou dizer que m mais n é igual a Sm de n. Vamos calcular 2 mais 3, por exemplo. Então veja, 2 mais 3 é S2 de 3. A gente sabe que o 3 é o sucessor do 2. Então, de acordo com essa relação, S2 de 3 é o sucessor do S2 de 2. O 2 é o sucessor do 1. Então, isso aqui vai ser igual a S2 de 1 e mais uma operação de sucessor. O número 1 é o sucessor do 0. Então, isso aqui vai ficar finalmente S2 de 0, acrescento uma operação de sucessor, de acordo com essa relação aqui em cima. Agora, o S2 de 0 a gente sabe quanto é. S2 de 0 é 2. Então, essa conta aqui vai ser igual a 2, juntamente com 3 operações de sucessor. Então, o sucessor do 2 é o 3, o sucessor do 3 é o 4, e finalmente o sucessor do 4 é o 5. Então, o que eu posso dizer é que esse par ordenado, primeira coordenada, o par 2, 3, segunda coordenada, o 5, pertencem à função soma. Bom, agora a gente vai ver um teorema que vai permitir a gente calcular a soma de dois números sem usar a função s propriamente. Então, teorema 1, para quaisquer números naturais m e n, vale o seguinte: m mais 0 é igual a m, e m mais sucessor de n é igual ao sucessor de m mais n.
Então aqui está a nossa definição da função S. E a demonstração disso segue da própria construção dessa função S. Então veja, m mais 0 é Sm de 0. De acordo com a nossa definição, Sm de 0 é igual a m. Então esse item está demonstrado. E por outro lado, m mais sucessor de n, de acordo aqui com a nossa definição, é Sm de n mais. E olhando aqui novamente, Sm de n mais é igual ao sucessor de Sm de n. Então vale essa igualdade. E por fim, Sm de n é a forma como a gente definiu m mais n. Então a gente conclui que m mais sucessor de n é igual ao sucessor de m mais n. Então vamos fazer um exemplo usando agora esse teorema. Então 2 mais 3, o 3 é sucessor do 2. Então essa conta fica 2 mais 2 e eu acrescento uma operação sucessor. Novamente, o 2 é o sucessor do 1, então essa conta fica 2 mais 1 e acrescento um sucessor. O 1, por sua vez, é o sucessor do 0, então aplicando o mesmo procedimento, essa conta fica 2 mais 0 e acrescento também um sucessor. 2 mais 0 eu sei quanto é, de acordo com o teorema, 2 mais 0 é igual a 2. Então essa conta, 2 mais 0 é igual a 2 e 3 vezes aqui a operação de sucessor. Então o sucessor do 2 é o 3, o sucessor do 3 é o 4 e finalmente o sucessor do 4 é o 5. Então esse teorema permite que a gente trabalhe com a operação de soma utilizando apenas a função sucessor. Agora sem precisar usar explicitamente aquela função S que a gente definiu. Muito bem, agora a gente pode definir também a operação de multiplicação de naturais. Então, para cada m que pertence a ômega, a gente vai definir uma função, que novamente ela existe e é única pelo teorema da recursão, que eu vou chamar de Pm, que vai de ômega em ômega, da seguinte maneira. Então, Pm de 0 é igual a 0, e Pm do sucessor de n é igual a Pm de n mais m. Agora observe o seguinte, aqui a gente está usando a operação soma de acordo com o que foi definido anteriormente. Então, dessa maneira, a multiplicação é a operação binária. Eu vou chamar aqui de asterisco, que vai de ômega cartesiano ômega em ômega dada por esse conjunto, o conjunto dos pares ordenados, tais que a primeira componente é um par ordenado Mn, segunda componente é o número P, tal que Mn pertencem a ômega e o P é dado por Pm de n. E de maneira simplificada eu vou escrever m vezes n é igual a Pm de n. Então vamos ver um exemplo também. Aqui estão as nossas definições. Vamos calcular 2 vezes 3. Então veja, 2 vezes 3 é P2 de 3. O 3 é o sucessor do 2. Então isso vai ficar, de acordo com essa definição, P2 de 2 mais o próprio 2. O 2 é, por sua vez, o sucessor do 1. Então essa conta aqui, P2 de 2, é igual a P2 de 1 mais o próprio 2, somado com o 2 que eu já tinha lá. O número 1 é o sucessor do 0, então eu vou ter novamente essa conta, P2 de 1 é igual a P2 de 0 mais 2, somado com esse 2, esse outro 2 que eu já tinha na conta. Finalmente, P2 de 0, pela nossa definição, é igual a 0. Então essa conta aqui vai ser igual a 0 mais 2, depois somado com 2 e somado com 2 novamente.
Intuitivamente a gente sabe que isso vai ser igual a 6. Aqui a gente vai usar a própria definição da soma, né, que a gente definiu anteriormente, para resolver essa conta. Então a gente vai concluir que esse par ordenado, primeira componente 2, 3, segunda componente 6, pertence à função asterisco. Uma observação, veja o seguinte: para a gente continuar essa conta, eu precisaria calcular 0 mais 2. Só que se você lembrar da nossa definição de soma, no primeiro teorema, a gente calculou 2 mais 0. Ou seja, até o momento, a gente não tem provado ainda a comutatividade da soma. Então a gente não sabe, de certa maneira, calcular 0 mais 2, por enquanto, né? A gente precisaria demonstrar que a soma é comutativa. Esse teorema vai permitir que a gente calcule a multiplicação de dois números naturais sem mencionar explicitamente aquela função p. Então, para quaisquer números m e n, m vezes 0 é igual a 0, e m vezes o sucessor de n é igual a m vezes n mais o próprio m. Bom, a demonstração disso segue da construção da nossa própria função p. Então vamos direto a um exemplo. Então 2 vezes 3. O 3 é o sucessor do 2. Então essa conta fica 2 vezes 2 e somo com o número 2. O 2 é o sucessor do 1. Então essa conta 2 vezes 2 é 2 vezes o 1 e acrescento um 2. E esse soma 2 aqui a gente já tinha anteriormente. O número 1 é o sucessor do 0. Então 2 vezes 1 é igual a 2 vezes 0 mais um 2, né? Usando esse teorema B. Finalmente, 2 vezes 0, de acordo com o teorema A, é igual a 0. Então essa conta 2 vezes 0 vai ser igual a 0. E eu tenho que calcular 0 mais 2, mais 2 mais 2. A gente sabe que vai dar 6, mas para conseguir terminar essa conta, eu precisaria mostrar que a soma ela é comutativa, porque a gente definiu 2 mais 0, né? E não 0 mais 2. Muito bem, então a gente vai dar uma olhada agora nas propriedades das operações. Então a gente consegue provar as principais propriedades que a gente conhece das operações de soma e multiplicação de números naturais dentro da teoria de conjuntos. Então veja, a gente tem a associatividade da soma. Então m mais essa soma, n mais p, é igual a primeiramente a calcular m mais n e depois somar com p. A comutatividade da soma, então m mais n é igual a n mais m. Também a distributividade, então m vezes n mais p, mesma coisa que m vezes n mais m vezes p. A associatividade da multiplicação, então eu posso calcular m vezes n vezes p, é a mesma coisa que eu calcular primeiro m vezes n e depois multiplicar por p. E finalmente a comutatividade da multiplicação. Então m vezes n é a mesma coisa que n vezes m. Bom, as provas vão ser todas por indução, em ômega, e nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração apenas. As demais eu vou deixar em um material complementar que você pode fazer o download lá no nosso site. Bom, então eu vou demonstrar que a soma é associativa. Então m mais n mais p é a mesma coisa que m mais n mais o p. Então aqui está a nossa definição, né, o nosso teorema 1, que me diz como calcular a soma. E a demonstração disso é por indução. Então eu vou fixar m e n e eu vou definir o conjunto T dos números p
que pertencem a ômega, tal que vale a propriedade de associatividade. Então, eu quero mostrar que T é indutivo. Então, primeiro a gente tem que mostrar que 0 pertence a T. Então, veja, se eu calcular m mais n mais 0, esse n mais 0, de acordo com o teorema A, é igual ao próprio n. Então, essa conta fica m mais n. Só que eu posso pegar esse número, m mais n, e somar com 0 novamente, ficando m mais n mais 0. Então, a gente demonstrou que m mais n mais 0 é a mesma coisa que fazer m mais n primeiro e depois somar com 0. Ou seja, esse 0 posso colocar no lugar do P. Então, 0 pertence ao conjunto T. Agora, eu vou supor que um número K pertence ao conjunto T e eu quero mostrar que o sucessor de K também pertence ao conjunto T. Então, vamos calcular m mais n mais sucessor de K. Essa conta aqui, n mais sucessor de K, de acordo com o teorema B, é a mesma coisa que fazer m mais 1K, depois a operação de sucessor. Então, isso fica m mais sucessor de n mais K. Só que, novamente, eu tenho a mesma situação. Eu tenho m mais o sucessor de algum número. Então, usando novamente o teorema B, fica a soma desse número mais aquele outro e uma operação de sucessor. Então, essa conta aqui vai ser igual a m mais aquele segundo número, que é n mais k, e a operação de sucessor. Só que lembrando, o número k pertence a T. Então, vale a propriedade de associatividade. Então, pela hipótese de indução, essa conta aqui, m mais n mais k, vai ser igual a calcular m mais n primeiro, mais k. Já que k, por hipótese, pertence ao conjunto T, e vale a propriedade associativa para ele. Agora eu vou só aplicar o processo inverso. Eu tenho um número mais um outro, sucessor, de acordo com o teorema B, tenho esse caso aqui. Então, eu posso fazer a soma do primeiro mais o sucessor do segundo. Então, essa conta fica o primeiro, que é m mais n, mais o sucessor do segundo, que é o k. Então, mais sucessor de k. Então, o que a gente demonstrou? Que m mais n mais sucessor de k é a mesma coisa que eu calcular m mais n primeiramente e depois somar com o sucessor de k. Ou seja, eu posso também colocar o sucessor de k no lugar de P. Então, K mais pertence ao conjunto T. Então, a gente demonstrou que 0 pertence a T e demonstrou que se K pertence a T, então K mais pertence a T. Portanto, o conjunto T é indutivo e segue que T é igual a ômega. Bom, então por enquanto é isso. Falei um pouco sobre a aritmética dos números naturais. Então a gente definiu as operações de soma e multiplicação de números naturais. E falei também sobre as propriedades destas operações. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.